Matéria não existe. Por pensarmos que a matéria existe, a pessoa se prende material, mental e fisicamente e começa a dizer que neste mundo as coisas não ocorrem como a gente quer. As coisas não acontecem como a gente quer. A pessoa vê uma série de obstáculos, dificuldades, tudo isso é uma barreira. Quando falar matéria não existe, está falando do mundo fenomênico e do que acontece nesse mundo, tá? Os acontecimentos desse mundo. Na Seichonoye aprende-se que matéria é nada. E como é nada, não tem como nada aprender. Torna-se possível fazê-la circular abundante e infinitamente de acordo com sua mente. Então, a condição para as coisas se manifestarem conforme a mente é você entender corretamente a questão do que matéria não existe. Quando você se liberta da matéria, você consegue, pela mente, movimentar a matéria. Libertando-se do precisa fazer isso, que é o apego. Libertamos e tornamos felizes os que nos cercam. E quando a gente liberta os que nos cercam, conforme a lei da causa e efeito, a gente também se liberta da causalidade. Aquilo que você faz ao outro, você faz para si, né? Então, quando eu liberto o outro, eu me liberto. Matéria não existe, quer dizer que o que vemos, fatos e acontecimentos, são criações da mente humana. Mente humana quer dizer, é fruto de uma ideia, de um pensamento. São existências temporárias, não são coisas sólidas, inalteráveis. Porque justamente por ser criação mental, ela não é uma coisa sólida, inalterável, imexível. E elas só existem também enquanto a ideia que sustenta a forma existir. Forma quer dizer o acontecimento, o fato. Sem a causa, o efeito não existe. Se a causa desaparecer, o efeito desaparece. O fenômeno aparece e desaparece. Quando matéria não existe, o que quer dizer? Que matéria não tem espírito? Isso é muito importante. A matéria é final nada, como está na sutra, final é nada, e nela não existe qualidade inerente. Qualidade o que é? Qualidade é vida e sabedoria. O que atribui qualidade à matéria é a mente, somente ela. Pensando em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando em doença na mente, aparece a doença. A matéria é isso. É aquilo que a gente percebe, por isso que é a forma de reconhecer. Matéria, coisas, fatos e acontecimentos é uma imagem 3D, tridimensional, na tela do tempo e espaço, que é a forma de reconhecer. Matéria é rastro da vida. Onde a vida passa, ela deixa a sombra, né? Ela é rastro, ela é uma sombra só. A matéria é o nada, é o rastro deixado pela vida. Só a vida pode movimentar e sustentar a forma. A matéria não consegue se movimentar, né? Uma pedra não sai do lugar sozinho. Uma xícara não sai do lugar sozinho. Ninguém viu uma xícara sair andando sozinho. Xícara não consegue movimentar. E xícara também não muda de forma. O que dá forma às coisas é a sabedoria. E o que movimenta é a vida. Só a sabedoria cria a forma. Matéria por si, então, ela não consegue nem movimentar, nem mudar de forma. Isso que é. Não existe qualidade inerente, não tem nem vida, nem sabedoria. A matéria não é vida e também é destituída de sabedoria. Mas isso não quer dizer que matéria é uma coisa assim. Matéria não tem espírito, isso é verdade. É espírito, aquele espírito que renasce. Mas ela não é uma coisa totalmente insensível. A matéria não é insensível, porque ela não é uma coisa sólida só. Ela é criação da mente, lá aloja a vida, e por isso tem muitos relatos, né? Seichonoye fala com um carro que estragou e o carro volta a funcionar. Eu mesmo já contei relato, a impressora não funcionava, eu conversei com a impressora, na época era bem certo, não acreditava nessas coisas, mas funcionou. O que importa é que deu certo. Vida é sinônimo de realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade,
transcende a desintegração e será eternamente perfeição. Vida é sinônimo de realidade. Aquele que conhece a vida, aquele que vive na vida, ou seja, vive como vida, transcende a desintegração. Transcende desintegração quer dizer transcende karma, transcende a lei da causalidade e se liberta, será eternamente perfeição. Para isso, conceituar corretamente. A matéria não tem espírito, mas não é uma coisa assim, só matéria física insensível. Matéria tem sensibilidade. Não é uma coisa sem nada. Matéria não existe, quer dizer que é manifestação da vida de Deus. Não é uma coisa sólida, insensível. A matéria em si aloja no seu âmago uma substância espiritual que é a ideia. Graças a isso, ela mantém a forma, cuja fonte da ideia é a mente humana, mas ela está alojada e enquanto a ideia existir, a forma existe. Exemplo típico é do corpo, quando a ideia que sustenta o formato do corpo vai embora, nosso corpo desintegra, perde formato. A ideia, embora ela não saiba, ela tem consciência. É meio estranho dizer uma coisa dessa, mas é verdade. Ideia em si, ela em si não sabe que tem consciência, mas a ideia tem consciência. A mente humana é ilusão, né? O eu falso pode criar uma forma destituída da vida de Deus, que é o fenômeno falso. Esse é exatamente a matéria que não existe. É aquela criação do eu falso. Criação do eu falso é a mente desligada de Deus. Mente que age desligada, diferente da mente de Deus. Cria aquilo que chama fenômeno falso, que é a criação da mente humana, do eu falso, diferente da mente de Deus, que são os problemas da nossa vida. Pobreza, doença, pecado, que é o sofrimento. É tudo originário do eu falso, o eu que se desligou da mente de Deus. O eu falso só pode criar coisa falsa, não existem. O que é isso? É a manifestação do eu falso, que é o karma, pensamento acumulado, ou não, sentimento acumulado. Não são criação de Deus, são criações do karma, do eu falso, da ilusão, da força do pensamento do passado errado, mas ela cria as coisas. A nossa mente tem o poder de criar tanto quanto mente de Deus. Então, quando eu desligo da mente de Deus e uso de forma egoística, por exemplo, eu consigo criar. Essa pessoa que perguntou como é que um bandido é rico, exatamente por causa disso. Ela pode criar riqueza, mas essa riqueza não tem sustentação. A lei mental universal capacita a pessoa atrair e possuir qualquer coisa que acredita que deva ter, independentemente do seu comportamento, ou seja, se é pessoa boa ou má. Isso não tem substância, é exatamente aí que entra, né? Ela não tem vida. É uma coisa totalmente destituída de poder, de vida, de ideia, uma ideia falsa que tem. Por isso que quando você muda, quando você percebe isso aqui desaparece automaticamente. Esse mundo não tem importância, relevância, pois nessa expressão matéria não existe, matéria é nada. Para que então nos preocuparmos com a matéria, com fenômenos, se são nada? Exatamente, não é para preocupar. Não sei qual a ideia da pessoa quando diz não tem importância, não tem relevância. Mas tem que tomar cuidado. Não é não dar importância ao mundo material no sentido de desligar do mundo. Tem gente que se desliga. Isso aqui é uma ilusão, é um devaneio. E usa isso como desculpa para se desligar do mundo. Isso é horrível. Depois cai numa depressão, depois perde o sentido da vida. Tem que tomar cuidado. Quando você percebe que esse mundo, a matéria não é uma coisa sólida, que esse papel não é uma coisa sólida só que tem vida,
você vai dar muito mais valor, passamos a dar mais valor como manifestação da vida de Deus. Tem uma passagem bem interessante no livro do Dr. Masaru Taniguchi. Uma pessoa escreveu uma mensagem para o Dr. Masaru Taniguchi, na época que não tinha e-mail, essas coisas, uma carta, e ele respondeu no verso da carta. E a pessoa ficou brava. O Masaru Taniguchi: o senhor é muito pão duro, mandei uma carta, o senhor responde no verso. Aí ele disse: o verso estava vazio e eu achei que seria um desperdício jogar um papel que só foi utilizado metade, então eu tinha que vivificar. Exatamente isso. Quando você entende corretamente que a matéria não existe, que ela é manifestação da vida, passa a usar corretamente. O mundo hoje fala muito em reciclar, mas o mundo fala hoje muito em reciclar pelo medo. Não porque tem respeito à matéria, não porque tem respeito a um copo de plástico, não porque tem respeito ao saco de lixo, não é por isso. É pelo medo. Não é pelo medo que a gente vai arrumar o mundo. Quando a gente entender que isso aqui é vida, que eu tenho que cuidar, eu tenho que reaproveitar, eu tenho que reciclar, isso vai ser uma coisa natural, não levado pelo medo. O medo não vai corrigir a humanidade mais do que o mundo já passou por horrores de guerra e não melhorou. Não é o medo que conserta o mundo. Não é dizendo que o mundo vai acabar, que vai sofrer, que ela é a conscientização de que tudo é manifestação da vida. Aí sim você vai querer reaproveitar, utilizar, não jogar simplesmente de qualquer jeito. Quando você entende que matéria não existe, desapega. Sem o apego à matéria, passa a não ter importância no sentido do apego. Quero isso, eu preciso isso. E aí você naturalmente para de preocupar com o fenômeno, isso é verdade. Então, conceituar que matéria não existe ajuda realmente a não preocupar com matéria. Mas não preocupar com matéria não é não dar importância. Isso aqui não é nada, então posso jogar, posso quebrar, piorar o mundo. Não é isso. Quando se entende corretamente que a matéria não existe, que ela não é uma coisa sólida, uma reunião de elementos químicos, vai utilizar, vai ver como vida, com respeito, com amor, com carinho, vai querer reciclar, vai reutilizar, vai cuidar bem. Quando o eu falso desaparecer, desaparece o fenômeno falso, que é a criação do eu falso. O eu falso é o eu desligado de Deus. Quando você liga, tira essa barreira que tinha aqui antes, desaparece a mente falsa. Desaparecendo a mente falsa, desaparece o problema, desaparece a doença, desaparece a pobreza, desaparece as ilusões, os pecados, os sofrimentos, porque elas não existem. Tem que entender que se desaparecer. Desaparecer não é assim, né? O problema se resolver sozinho. Vem a solução, vem a ideia para resolver todos os problemas da vida. Aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a realidade, aquele que conhece a verdade, aquele que vive na realidade, aquele que vive como vida, como filho de Deus, transcende a desintegração, transcende o karma, transcende a lei da causalidade, transcende os seus efeitos materiais, liberta-se da causalidade e será eternamente perfeição. Será um ser livre e provido de tudo. Tem muitas pessoas que perguntam, é o meio de transcender o karma? Exatamente. A forma de transcender o karma é aquele que conhece a verdade, aquele que vive na realidade, aquele que vive como vida, aquele que vive como filho de Deus, transcende a causalidade. Transcender a causalidade não é passar por cima da causalidade. A tua consciência se desenvolve e você arrepende-se das coisas que fez e aí você paga o karma.
sem pagar o karma fisicamente, paga pelo entendimento da verdade. Porque a mente do universo não criou a lei do karma para castigar ninguém, muito pelo contrário, para ajudar o ser humano.